Hello, brasileiros espalhados pelo mundo! Hoje eu quero falar em especial com os brasileiros que estão aqui no Arizona ou que sonham em vir para o Arizona. Há alguns problemas muito comuns para quem vem de uma região com maior umidade para o Arizona. Para você ter uma ideia, na cidade onde eu morava, no estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, essa semana a umidade está em torno de 64, 65%. Aqui no Arizona, nós estamos tendo uma variação de 9 a 12% de umidade no ar. E a gente tem que ficar feliz que não está mais uns 9, que está subindo para 11, 12%. É uma umidade muito baixa. É tão seco o ar que nem as plantas estão resistindo. Muitas delas secam nesse período porque é realmente muito difícil conviver com essa secura toda no ar. Eu tenho pele muito oleosa e aqui eu sinto a pele está muito seca, em alguns pontos parece que vai descamar. Como se você tivesse ficado muito tempo na praia e está descamando toda. Isso é comum aqui. Dentro dos grupos de brasileiros que vivem aqui no Arizona, é comum você encontrar diversos pedidos de ajuda de outros brasileiros, de que trouxe diversos produtos do Brasil, de Boticário, Natura, sei lá mais o que, nenhum deles está dando resultado. Em alguns casos a pele está tão seca, descamando tanto e coçando muito que a pessoa de coçar acabou criando feridas. Outras pessoas nem precisaram coçar e feridinhas já começaram a aparecer na pele. Então, há algumas coisas que os brasileiros não conhecem. É preferível que ele não traga cremes do Brasil, porque no Brasil a gente está acostumado com cremes que são formulados de acordo com a umidade que nós temos do ar. Aqui, o creme tem uma outra formulação. Os cremes excelentes do Brasil não vão funcionar direito aqui para a pele. Eu vou falar disso, vou dar umas dicas de cremes num outro vídeo. Mas hoje eu quero em especial falar sobre um problema muito mais sério, que é epistaxe, que aqui eles dizem epistaxis. A epistaxe significa que involuntariamente, na maior parte dos casos, você vai ter um sangramento pelo nariz, os vasos sanguíneos dentro do nariz se rompem e você tem sangramentos sérios que podem passar de 20, 30, 40 minutos. Inclusive, é comum, principalmente agora nessa época do ano, né, de verão para outono, que você encontre em rádios, revistas, jornais e inclusive emissoras de TV falando sobre o assunto, demonstrando o que você precisa fazer. A semana passada eu precisei ir ao médico porque eu tive esse problema. Quando eu era pequena, se eu passasse muito tempo no sol brincando com meus amigos, eu tinha sangramento, mas não era por muito tempo, levantava um pouquinho a cabeça, colocava gelo e o sangramento parava. Então, nunca me incomodou muito, isso aconteceu, sei lá, 2, 3 vezes que eu me lembre, não mais. E agora, né, com 51 anos de idade, isso voltou a acontecer. Dizem que esse sangramento é muito mais comum ocorrer com crianças e com idosos. Entrei na faixa dos idosos. Mas não vamos generalizar que é só para criança e idoso. Essa semana, por causa do meu problema, eu andei fazendo algumas postagens nos grupos de brasileiros e eu percebi que esse é um problema recorrente para muitos brasileiros, chilenos, argentinos, com os quais eu tive contato, estão tendo esse mesmo problema. Muita gente espontaneamente tendo esse sangramento. O meu começou às 3 horas da manhã, eu estava dormindo. Então foi um negócio assim meio inusitado. Existem diversas coisas que fazem com que a probabilidade desse sangramento aumente. Infelizmente, eu entrei na lista da maior parte dos ingredientes que faziam esse sangramento ocorrer. Pessoas que têm alergia muito forte, é o meu caso. Eu já tinha alergia no Brasil há muitos anos, tratei dela. Parei com os medicamentos convencionais que em 2009 custavam mais de R$ 300 por mês, mas por uma questão de saúde eu resolvi parar com aqueles remédios fortes que eu estava tomando e tentar métodos mais naturais. Então,
limpar a casa com mais frequência, lavar roupas de cama com mais frequência, trocar fronhas a cada 2 dias pelo menos, né? A minha fronha pelo menos precisa ser trocada com uma constância grande. Aspirador de pó, nada de vassoura para varrer, passar paninho úmido em toda a superfície que possa juntar pó. Até nas plantas, eu tenho que limpar as plantas de vez em quando para que não tenha pó. Mas não é só isso. Além de a alergia aumentar a probabilidade, você tem outros fatores também. Por exemplo, a minha alergia provoca muita coceira nos olhos e nariz, principalmente essa parte aqui debaixo do nariz. Então eu coçava demais os olhos e esfregava a mão no nariz. Então essa cartilagem ficava mexendo para lá e para cá. Ou então eu apertava muito forte, porque coçava tudo por dentro, eu apertava bastante aqui para ver se parava de coçar tanto. Isso não é para ser feito. Eu fazia. Por causa dessa alergia, eu comecei a utilizar um spray nasal chamado Flonase. O equivalente ao Flonase no Brasil é o Avamis, que é excelente. Os médicos dizem que é a Ferrari dos remédios para alergia. Existe o Avamis no Brasil, ele é um tubinho branco com uma área aqui que você vê que é vidro dentro e a tampinha azul. Aqui eles têm esse mesmo Avamis, mesmíssima embalagem, só que o nome é Flonase. Existe este Flonase e aquele da tampinha azul, que é o Flonase para pessoas mais sensíveis. O meu marido não sabia qual eu precisava, eu estava muito mal aqui em casa, porque aí deu febre, deu tudo. Ele comprou esse aqui e eu estava utilizando. Eu não sabia. Este spray específico, apesar de ser para alergias, se você utilizar mais de 3 vezes por dia ou se você utilizar por um período longo, ele acaba provocando sangramento. Foi o meu caso. Aí estava escrito nos sites que eu estava procurando que se iniciasse um sangramento e eu espreasse Afrin, o sangramento estancaria. Então eu fiz isso as primeiras vezes, funcionou. Gente, eu tive sangramento mais de 10 vezes e cada vez durando quase 20 minutos. Eu estava fraca, debilitada já de tantas vezes que eu tive esse sangramento. Graças a Deus sempre ocorreu em casa, então eu não tive o desconforto de estar perto de outras pessoas, porque é vergonhoso, né, quando isso acontece, ainda mais quando se trata de sangue. Existe uma certa reserva, um medo das pessoas, elas não sabem o que você tem, se é alguma coisa contagiosa. Aqui nos Estados Unidos, principalmente por causa de guerras biológicas e outras coisas, eles morrem de medo, então, graças a Deus, isso aconteceu quando eu estava em casa. Bem, Afrin também, se ele for espreado com uma certa frequência, no caso, cada vez que eu tinha essas crises, eu espreava Afrin, eu acabei ajudando os vasos a se romperem com mais facilidade. O meu marido usa um outro spray também para alergia, funciona super bem para ele. Para mim, de novo, passei isso aqui as primeiras vezes, deu certo, e depois sangramento novamente. Então, tudo que eu estava tentando estava dando errado. Aí chegou um ponto que não dava mais, eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir para o hospital para emergência. E aí, olhando na internet, conversando com algumas pessoas dos grupos, eu li algumas coisas de médicos, comentários de médicos, que eu deveria, caso começasse esse sangramento, a pinçar o nariz e segurar pinçado por no mínimo 5 minutos. Algumas pessoas precisam segurar pinçado uns 15 minutos. No meu caso, 5, 6 minutinhos resolveu e aí parava o sangramento. Quando você aperta, você comprime os vasos que estão rompidos até que forma uma película em cima dessa área e para o sangramento. Você não pode subir a cabeça, como muitos sites no Brasil diziam antigamente, que você precisava subir a cabeça. Inclusive, meu médico dizia isso, não pode, porque se você subir demais a cabeça, o sangue, ao invés de correr pela frente, você engole e aí daqui a pouco você vai vomitar tudo, porque o nosso estômago é sensível e não está acostumado a engolir sangue. Bem, então, se eu não posso colocar a cabeça para cima, o que é que eu faço? Eu mantenho a cabeça nessa posição,
põe o corpo para frente. Nada de baixar a cabeça ou, né, apoiar os cotovelos nos joelhos e ficar meio baixa. A sua cabeça tem que ficar, teu nariz, né, tem que ficar numa posição mais alta, pelo menos uns 30 centímetros mais alto que o seu coração, porque esse bombeamento de sangue do coração vai vir com um pouco menos de intensidade. Então, mantém erguido, coloca gelo, segundo os médicos aqui, em cima do nariz, que é a área em que está tendo mesmo problema, que as veinhas estão, as veias não, as vasinhos estão rompidos. Então você coloca o gelo nessa área e mantém pinçado, respirando pela boca, e dali uns 5 minutos, 10 minutos você solta e provavelmente vai ter parado. Se você tiver sangramento por mais de 20 minutos, você tem que ir para emergência. No meu caso, eu consegui parar antes. Se eu conseguir parar antes, então eu não preciso ir para o serviço de emergência do hospital, mas eu preciso do serviço que aqui eles chamam de Family Practice ou Urgent Care. O Family Practice, quando ele tem um Urgent Care, que é um cuidado de urgência, ele é diferente de emergência. A emergência do hospital é quando você está com algum problema que põe a sua vida em risco. Quando você tem um sangramento por mais de 20 minutos, tanto o paciente como os médicos ficam bastante ansiosos, eles não, às vezes têm muita dificuldade para parar, estancar esse sangue. Principalmente porque não se sabe até hoje qual é a razão exata desses vasinhos estourarem. E às vezes é mais do que um vasinho que estoura. Quando esses vasinhos se rompem e começa o sangramento, e você necessita, né, por mais de 20 minutos sangrando, você necessita ir para o hospital, eles vão, né, esprear algumas coisas ali, muitas vezes vão ter que fazer cauterização, porém é um caso que a gente tenta evitar. Então o ideal é, se você conseguiu parar esse sangramento em menos de 20 minutos, ou se ele não está acontecendo com uma frequência muito grande, no meu caso até esperei muito, eu tive esse sangramento 10 vezes, até que eu conseguisse convencer meu marido que eu precisava de ajuda médica. Nós procuramos o Family Practice mais próximo, verificamos preço, os preços variam entre 120 e 150 dólares a consulta, com um médico que é um clínico geral, não é um especialista, tá? Mas é um clínico geral que está muito acostumado a tratar e orientar as pessoas que estão com epistaxe. O atendimento é super bom e demora menos, inclusive, do que ir ao hospital. Se você vai ao hospital, eles vão atender primeiro quem está correndo risco de vida. E você vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás. Só se você está sangrando ali por muito tempo, é que eles vão passar você na frente de outros. Senão, você pode, às vezes, esperar por 2 horas, até mais. E o valor, quando você vai no hospital, é bem mais alto do que quando você vai num Family Practice ou Urgent Care. Porque no hospital eles têm todas as aparelhagens, todos os medicamentos e médicos especialistas. Então eles cobram mais. Quando você vai para um Family Practice ou Urgent Care, você vai ser atendido por enfermeiras padrão ou por um médico que é um clínico geral. O valor que vai ser cobrado dessa consulta é menor. No meu caso, eu paguei, se eu não me engano, 127 dólares, 129 dólares, algo parecido. Chegamos lá, a moça que nos atendeu já estava orientada do nosso caso, por causa do telefonema que nós fizemos. Então, ela me deu um tablet e deu um tablet para o Steve para a gente fazer o preenchimento de tudo. Então, ele estava preenchendo a área de dados dele como pagador e eu fui preenchendo todo o meu histórico de saúde para que a médica que fosse me atender conseguisse entender exatamente o meu caso. Fui para uma salinha própria, 5 minutos de espera no máximo eu já estava nessa salinha, mediram pressão, verificaram mais algumas coisas, conversaram um pouquinho, isso foi a enfermeira, e esperei mais uns 5, 10 minutinhos até que a clínica geral terminasse o atendimento com uma pessoa que caiu do telhado e fosse me atender. Quando ela chegou lá com a maior paciência do mundo, foi fazendo um monte de perguntas, e aí qual a minha surpresa? Assim que ela colocou um aparelho dentro do meu nariz, ela falou, você já quebrou o nariz, né? Falei, não, nunca quebrei. Eu já passei por diversos otorrinos no Brasil e nunca ninguém citou isso. Ela falou, você quebrou sim. Tem inclusive aqui na sua cartilagem um certo dentinho que é de quebrar. Eu falei, não, talvez esse meu problema aqui seja de nascença. Ela falou, não é não. Esse dentinho que você tem aqui é porque você teve uma pequena fratura aí.
Isso pode estar, inclusive, ajudando esse sangramento a ser um pouco mais severo. Você tem alergia? Tenho. A quê? Ai, descrevi todas as alergias que eu tenho. Ela falou: olha, geralmente as pessoas que têm esse tipo de alergia têm mania de coçar o nariz, né? Então você vai movendo a sua cartilagem para lá e para cá, ou você aperta demais em cima. É exatamente o que acontece comigo. Ela falou: você vai danificando a cartilagem. Tem gente que precisa reconstruir esse pedaço aqui, porque de tanto coçar, de tanto apertar. E esse mexer que você está fazendo aqui está inclusive mexendo nessa cartilagem que já estava danificada. Então é justamente um dos pontos onde dos seus vasinhos estourou. Você tem mais um vasinho estourado aqui em cima, mais um outro vasinho não sei mais aonde, e você tá com uma alergia muito séria, porque olhando dentro do seu nariz, dá pra ver que parece que você tem duas couve-flores dentro, de tanta inflamação que tem aqui perto das maçãs, e tá subindo para cá também. E realmente a dor que eu tinha vinha toda para esse lado. Achei até no começo que era por sinusite. Ela falou: não, tem diversos motivos. E aí começou a me explicar: você não vai poder usar o Flonase, porque este aqui não é específico para você, e como você já está nesse nível de dano interno no nariz, você não pode usar nem o outro, que é uma versão para pessoas que têm mais sensibilidade. A Frim porque ele costuma provocar, né, usado mais do que 4, 5 vezes, ele costuma provocar os sangramentos. Esse outro remédio que seu marido também usava, esquece. Você só pode agora usar o spray salino. Então, esse spray aqui é um tubo grande, existe os pequenininhos também, mas ela falou: olha, você vai ter que usar muito. E vai ter que sprayar isso aqui muitas vezes ao dia. Então, já vai para Costco, se você puder, porque o preço lá é melhor. E compra, eles têm o pack com 3 desses daqui. Então, eu tive que comprar 3 e tô espirrando isso aqui o tempo inteiro. Então, ó, isso aqui é direto dentro do meu nariz. E é super salgado. Dá a impressão que você tá enfiando, tomou um caldo de uma onda no mar, tá com a cabeça dentro d'água. Que realmente é muito salgado. Não é igual o sorinho que eu aplicava quando eu tava no Brasil. Além disso, eu precisei de mais 2 remédios. Esse daqui a gente chama de remédio over the counter. Então, você não precisa de prescrição médica. Eu precisei de um outro, ela me deu o nome de 3, um deles chamava Alegra, mas o Alegra, um potinho que, sei lá, dá para 2, 3 meses, se não me engano, ele custa quase $30. Esse daqui é um produto da Costco, né, Kirkland, e 365 tabletes, ou seja, um por dia, dá para um ano inteirinho, custa $20. Então, muito mais barato. Tá resolvendo o meu caso. Porém, como a alergia estava muito séria nesses primeiros dias, eu precisei de um remédio que aí é prescribed. O prescribed medication é a medicação que o médico recomenda. E aí eu posso mostrar o nome, porque você só vai conseguir comprar se o médico fizer recomendação. E aqui ele não vai fazer a receita e entregar na tua mão. Ele vai fazer a receita eletrônica no computador dele, né? Tudo online. E essa receita ele vai perguntar para você qual é a farmácia que você pretende utilizar. Ah, eu vou na farmácia dentro da Costco. Ah, eu vou na farmácia do Walgreens. Eu vou sei lá onde. Ele vai encomendar aquilo para um determinado local para que você possa ir buscar. Então você vai para lá e o farmacêutico de lá vai entregar exatamente aquilo que o médico mandou. E se você tiver algum over the counter, como foram esses casos aqui, aí o farmacêutico te acompanha até uma região ali das estantes todas e vai mostrar: olha, você tem essas opções aqui, esse daqui é o que custa menos, é o equivalente ao Alegra, que é um dos mais utilizados aqui nos Estados Unidos, e esse daqui, se você vai ter que usar bastante, compre essa versão maior, tem o pack com 3, você vai pagar menos. Eles são ótimos para mostrar o que você vai pagar menos, adoro isso. E o remédio que é o prescribed foi este aqui. E aí, 6 comprimidos no primeiro dia, 5 no segundo, 4 no terceiro. Então, 6 comprimidos é aquela coisa. Você vai tomar 2 comprimidos ao amanhecer, né, com o café da manhã, 1 comprimido depois do almoço, 1 depois da janta e 2 na hora de dormir. Segundo dia, 1 de manhã, 1 depois do almoço, 1 depois da janta, 2 antes de dormir. E assim vai até o último dia, que você só vai tomar 1 comprimidinho no café da manhã. Este daqui é para diminuir ou acabar com
todas essas bactérias, vírus, sei lá mais o que tinha que estava provocando, bactérias, né? Que estavam provocando toda essa alergia forte. Então, tomei isso daqui, fui melhorando. Tive, inclusive, mais 3 sangramentos depois que eu comecei a tomar, mas a médica já tinha me informado que demoraria alguns dias até o remédio realmente começar a fazer efeito. Aqui, você vai para o médico e ele sabe que quando você entra no consultório, você está nervoso e muitas vezes não consegue prestar atenção em tudo que ele fala, principalmente se falar, se der muita informação. Então, além da prescrição que foi passada por farmacêutico e que ele deu um monte de explicação na hora que a gente foi buscar, eu também recebi dentro desse Family Practice, a hora que eu estava saindo, eu recebi 6 folhas de informação. 3 folhas, frente e verso, falando sobre como eu deveria tomar cada um dos remédios, o que cada um deles é, qual o efeito esperado de cada um deles, e mais 3 páginas falando sobre prevenção, para que eu não tivesse mais esse tipo de problema e evitasse ter que fazer cauterização, que além de custar, caro, pode custar, depende de onde você for. Se você contratar um médico especialista, você pode pagar $1.000, $2.000 para fazer isso. Então, é um procedimento que depois retorna, não é procedimento permanente. Então, estou falando com vocês, estou procurando aqui uns dados que eu marquei para eu não esquecer. Então, se você precisa conviver com esse tipo de coisa, vamos aprender métodos para que não aconteça mais com você. E há tantos brasileiros aqui em Phoenix com esse tipo de problema que é melhor a gente aprender a prevenir, né? Bom, então, primeira coisa, o que é que provoca a epistaxe? Alergia, no meu caso, de pó, de pólen, de grama, de pelo de gato, de mofo, de um monte de coisa, de algumas comidas. Ar seco, umidade de 10, 12%, imagina como tá seco. Exposição ao sol e exercícios físicos intensos, porque aumenta o fluxo sanguíneo e aí jorra mais sangue. Eu tinha feito todas essas coisinhas, todos os, né? Tica tudo que eu fiz tudo isso. Usar Advil. Advil é para dor de cabeça também. Dores musculares, dor de cabeça. Um dia antes do meu primeiro episódio de sangramento de madrugada, eu tinha feito exercícios, 30 a 40 minutos de exercícios intensos, depois saí para fazer caminhada de 1 hora, e essa caminhada foi ao sol, juntou tudo que não podia. Eu voltei com muita dor de cabeça e por causa disso, no período da tarde, eu tomei Advil. O Advil ajuda a afinar o sangue e torna mais fácil desse sangue fluir, né? Então, pior para mim que fiz uso do Advil. Afrin, Flonase, não podia também, comecei a utilizar nesses dias, porque eu tava com essa crise toda alérgica e ajudou também os vasinhos a se romperem. Manter cabeça baixa, eu tava cozinhando, cortando diversos alimentos e aí mantive minha cabeça baixa por um bom tempo. Saí da cozinha, vim aqui para a sala, comecei a fazer artesanato, de novo, cabeça baixa por muito tempo. E aí logo depois tomei meu banho, fui dormir e 3 horas depois estava eu sangrando feito uma doida. Gente, é assustador, começa a sangrar sem parar. Eu não sabia como parar aquilo lá. Sabe quando você, assim que eu senti que alguma coisa estava descendo, eu segurei e a mão encheu de sangue. Rapidamente, não deu tempo de dar 10 passos e a minha mão já estava cheia de sangue. É assustador, realmente assusta muito, desespera pacientes e desespera médicos, porque eles não sabem o que ocasionou, muitas vezes fica difícil fazer parar o sangramento. E esse tipo de sangramento é perigoso e eles dizem é considerado como sangramento de risco de vida. Então é necessário realmente procurar um médico, porque depende do tanto de sangramento que você tiver, você pode ficar muito fraco, desmaiar, bater cabeça e aí realmente bye. Não vai ter chance de voltar. Por último, eles dizem que principalmente em criança, quando acontece sangramento, eles se referem ao fato de enfiar o dedo do nariz, porque aí você expande essa área e junto expande o vasinho e pronto, rompe e começa o sangramento. No meu caso, quando eu era pequena, brincando com os meus amigos no sol, tinha sangramento.
Se estivesse brincando de pega-pega, por exemplo, correr para lá e para cá, iniciava sangramento. Quando eu entrei na adolescência, não tive mais esse tipo de problema, podia tomar sol, não por muito tempo, mas não tinha mais esse problema. E esqueci, por mais de 25 anos, 30 anos eu não tenho esse problema. Então esqueci que ele existia, agora ele voltou. Dizem que as pessoas que já tiveram problema antes têm uma probabilidade maior de ter o problema novamente quando entra na terceira idade. Tô com 51, já tô considerada aí terceira idade. Maravilha, né? Bem, centros de atendimento de urgência, que são diferentes da emergência do hospital, porque a emergência do hospital, eu já falei, vai cobrar mais caro, tem mais equipamento, tem mais coisas que pode ser feito para você e talvez você tenha que ficar esperando por um bom tempo para o atendimento. Quando você vai para um urgent care, que fica geralmente, é como se fosse um postinho de saúde, né? São locais pequenos para atendimento, você tem geralmente o clínico geral, enfermeiras padrão, que vão fazer o atendimento para você. O atendimento é muito mais rápido e como esse problema que eu tenho, né, epistaxe, é um problema comum aqui no Arizona, eles já sabem como fazer o tratamento rapidinho. Eu vou deixar no YouTube uma lista de todos os family cares que são mais comuns que você encontra aqui no Arizona, porém você vai encontrar a maior parte deles nos Estados Unidos todo. O family care vai custar mais barato, principalmente se você for estudante. Aliás, só na Universidade do Arizona tem mais de 300 estudantes brasileiros. E porque brasileiro vem de uma região que tem muita umidade, há uma probabilidade maior de nós, sul-americanos, sofrermos com esse tipo de problema. Mas também não é só a gente não, tá? Tem muita gente que vem de Nova York, de Ohio, de Salt Lake City, que sofre esse tipo de problema quando muda para cá por causa da secura toda do ar. Como é que você faz prevenção? Primeira coisa, você vai ter que beber muita água. Essa garrafinha aqui tem em média 600 ml de água. Eu tomo umas 4 dessas, mas eu não preciso me forçar a tomar como eu fazia no Brasil. Aqui você toma mais do que isso naturalmente. Tem dia que eu tomo mais de 5 litros de água. Lógico que aí eu vou um monte de vezes ao banheiro, mas eu tomo muita água porque é muito seco, você sente sede o tempo inteiro. Outra coisa é manter um umidificador, um bom umidificador ligado o dia todo. Eu tinha um que não era muito bom, aí nós trocamos, tá vendo esse treco, esse tubo grandão aqui, parece uma obra de arte? Não é. Aqui esse azulzinho é um filtro quádruplo de água, para a gente tomar uma água decente aqui, porque a água do Arizona é considerada uma água ruim, pesada. Então precisa de bastante filtro para que a água fique decente para tomar. E aqui, esse negócio bege marrom, é um umidificador que fica o tempo inteiro ligado na máxima potência para que eu receba a umidade necessária. O que mais que eu preciso? Limpa a casa nunca com vassoura, só aspirador, paninho úmido, trocar roupa de cama o tempo todo, usar esse spray salino muitas vezes ao dia. Antes que o nariz comece a coçar, você tem sempre que estar sprayando esse spray salino, tem que ser esse salino aqui. Tomar o antialergênico. E de preferência, se você puder procurar por antialergênicos na Costco, você vai encontrar preços mais baratos, compensa, né? Porque muitas vezes você tem que tomar remédios que são caros ou você tem que tomar remédio por um tempo prolongado. Eu, sinceramente, se eu tiver que pagar $20 por mês desse e $20 por ano desse, logicamente que eu vou pagar. Se os dois são a mesma coisa, eu vou pagar o mais barato. O remédio que eu tomei, principalmente esse de prescrição aqui, a médica avisou, né, que eu demoraria aí uns 3, 4 dias para que o remédio realmente começasse a fazer efeito. Demorou realmente isso. Eu tive mais 3 episódios de sangramento. Agora, hoje está completando uma semana que eu não estou mais sangrando. Tô bem, não tá coçando olhos, não tá coçando nariz. De vez em quando só um pouquinho aqui, mas né, eu não posso, eu sei que eu não posso mais tocar nariz, coçar, mexer na cartilagem. Então, esse spray o tempo inteiro. Tô pensando que vai começar a coçar, spray direto. E limpar o nariz. Você precisa manter toda a umidade
e ir removendo tudo que vai descendo do nariz, inclusive todo o sangue que ficou ali dentro. É só cotonete embebido em água ou azeite de oliva ou óleo de coco. Olha só, você embebe num deles e vai passando com delicadeza. Nem o cotonete você pode pressionar contra a pele interna. É tudo ir girando e bem vagarosamente limpando tudo. Tem alguma coisinha que você não está conseguindo tirar? Não force, não tire, porque aquilo pode ser justamente uma casquinha que está formando em cima daquele vasinho que está começando a cicatrizar. Assim que tiver tudo em ordem, aquilo lá vai se soltar e você vai limpar. A médica que me atendeu nesse Family Care, ela estava contando que ela já atendeu outros brasileiros, mas o que ela ficou com mais pena foi de uma senhora que estava aqui visitando a filha dela, que está na faculdade, e ela estava aqui não fazia nenhuma semana. E começou a sangrar, desesperada que ela estava, ela não fala inglês, ela estava sozinha em casa naquele momento. E aí, graças a Deus, a filha dela logo voltou para casa e a levou para esse Urgent Care. E lá ela foi informada do que ela tinha, as prevenções, passaram todo tipo de medicamento que ela precisava, tal, mas era uma pessoa que estava de férias. A minha família, por exemplo, os meus pais já vieram diversas vezes para Las Vegas, que não é muito longe daqui. E também tem um clima bastante seco. No caso do grupo que viaja com os meus pais, eles vêm todo ano para cá por causa de uma feira de comunicação, eles já foram alertados por agentes de turismo que eles deveriam manter umedecido o nariz o tempo inteiro. Então, como eles são informados? Se você não tiver um spray para colocar, para inserir e esprear dentro do seu nariz, você precisa ir ao banheiro, molhar bem as suas mãos, colocar, encher a mão de água, colocar o nariz ali, de preferência, inclusive, molhar e colocar, com o dedo, colocar água dentro do nariz. Não é exatamente a melhor coisa que você possa fazer, porque se você tiver com a pele muito frágil e você colocar o dedo dentro do nariz, mesmo que esteja umedecido, você vai romper a pelinha, vai deixar esse vasinho exposto e aí sim o sangramento pode acontecer. Então, se você não trouxer do Brasil, chegou aqui nos Estados Unidos, tem farmácia para tudo quanto for lado, vai para a farmácia e compra um vidrinho pequenininho, que você possa carregar no bolso, na bolsa, de spray salino. Não outros tipos de spray para alergia, mas o spray salino, que ele não tem contraindicação, você vai poder sprayar diversas vezes ao dia sem que ele te cause nenhum tipo de problema. Outra coisa que você deve fazer é ingerir bastante água. Então, ingira o quanto mais água você puder. E se isso acontecer, se por acaso você passar por um problema desse, um sangramento, você pensou aqui o nariz e esperou 5, 10 minutos e mesmo assim esse sangramento não parou, você vai para um hospital e você usa o seguro saúde que você precisou fazer no Brasil quando você comprou o seu pacote turístico. Ah, eu comprei um pacote e eu acabei de descobrir que não foi feito o seguro-saúde. E agora, o que é que eu faço? Médico custa muito caro, eu preciso pagar aqui na hora, eu não tenho esse dinheiro, como é que eu vou fazer? A melhor coisa é você procurar, graças a Deus tem internet, disponível pra gente. Pega o seu celular ou pede para alguém te ajudar, procura qual é o Urgent Care ou Family Practice mais próximo de você e vai. Ao invés de você pagar 500, 600 dólares, que às vezes um especialista vai te cobrar, principalmente no final de semana, você vai para esse Family Care, eles vão tomar conta de você, vão dar o que você precisa e você não vai precisar se preocupar em ter gasto tanto dinheiro. Agora, se o seu sangramento não está parando, em hipótese alguma, você já tentou, pensou, fez de tudo, não deu certo, aí você vai precisar sim de ir para emergência, porque se eles não conseguirem estancar esse sangue logo, você começa a correr um risco de vida. Você precisa de um cuidado rápido e provavelmente os equipamentos necessários, medicamentos e um especialista só vão estar disponíveis no hospital. Porque, como eu falei, no Family Practice ou Urgent Care, você vai ter o atendimento de um clínico, mas esse clínico não vai poder fazer nenhum tipo de procedimento desse tipo, como uma cauterização. Ele não pode fazer, você vai precisar realmente ou vai para um hospital ou contrata um especialista. Então, o primeiro passo, passa por um Urgent Care se você conseguiu parar o sangramento. Não conseguiu parar o sangramento, você vai
para o hospital. E se o hospital disser que, olha, depois você precisa ainda fazer um acompanhamento com um especialista, aí você não vai poder voltar para um urgent care, você vai ter que contratar um especialista. Então, faça prevenção, se possível, sprayzinho salino no nariz durante o período que você está aqui, principalmente se há crianças envolvidas na viagem ou se você é idoso, ou se já tem mais um problema de sensibilidade, como é o meu caso, as minhas alergias, você precisa o tempo inteiro estar umedecendo seu nariz para não correr riscos e não acabar com a sua viagem, com toda essa espontaneidade, alegria, porque aí você fica o tempo inteiro com medo de sangrar novamente. E os sangramentos são espontâneos, você nunca sabe quando vai acontecer. Uma baixada de cabeça para se alimentar pode iniciar o sangramento. Por isso, previna-se, tome os medicamentos necessários e siga uma boa viagem. E chega por hoje, que eu já falei demais nesse assunto, quero esquecer, graças a Deus, tomara que eu possa esquecer que isso aconteceu comigo. Eu só vou pedir para que vocês compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, principalmente as pessoas que vocês sabem que vivem aqui nos Estados Unidos, que está trabalhando, que está estudando, ou que está vindo para cá passar férias, visitar alguém. Prevenção é o melhor remédio para que você não estrague todo o período que você está aqui e perca dinheiro, né? Porque se você conseguir prevenir, você não gasta dinheiro à toa com procedimentos médicos. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha sido útil para vocês e eu vejo vocês na próxima semana com um assunto novo. Provavelmente eu vou falar um pouco sobre o que acontece com os cremes que a gente traz do Brasil para os Estados Unidos, ou eu vou mostrar um pouco mais sobre a mudança que foi feita, né? Os meus cunhados mudaram de casa e tudo que foi necessário, o que englobava essa mudança. E aí mostro o paraíso de casa que eles mudaram. Ai, meu Deus, só vendo mesmo. Então, até a próxima semana. Bye!